Na verdade, aquela história do juro negativo, isso aí tá viralizando, né? Todo mundo tá falando agora, por causa do Renato 38. O que vocês pensam de Bitcoin, juro negativo, dessa história toda? Como que o investidor comum brasileiro deveria se posicionar aí nesse cenário? Então, primeiro, acho que para começar, nós temos Bitcoin, gostamos, e tanto que nós compramos muito Bitcoin em 2022, ano passado, e hoje representa mais de 50% da nossa carteira. Opa! Então... E eu não pretendo vender ainda, não. eu também não pretendo vender por enquanto. Isso que é ser arrojado. Então, e na minha visão ainda, o Bitcoin, obviamente que pode acontecer alguma coisa que nós não entendemos nem sabemos que faça com que ele deixe de existir, mas eu acho que é extremamente improvável. Então, pra gente, nós compramos ali muito e nós estamos muito tranquilos com isso, né, Matheus? É que o ciclo de mercado Bitcoin eu vejo que é muito claro. Eu acho que ficou claro pra gente em 2021, que basicamente ele sobe, depois ele retrai novamente, aí depois ele sobe, bate um novo topo histórico e a adoção vai subindo, né, Renan? Exato. Então, na nossa visão, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, o Bitcoin tem pessoas que são fanáticas e estão dispostas até a morrer pelo Bitcoin. A real é essa, né? Não tem nem como falar que não. E pelo fato de o criador do Bitcoin não ser conhecido, é extremamente improvável, praticamente impossível que a rede deixe de existir. Na minha visão, é algo que é muito volátil, porém não é algo extremamente arriscado. Na minha visão, obviamente que não me importo de comprar e ver uma queda gigantesca. Agora, pro cara que se importa de ver uma queda, porque pra mim é alta volatilidade, mas não quer dizer que ele tem muita volatilidade, que ele é arriscado. É que nem ações na bolsa, sabe? Pro cara que foi lá e comprou uma empresa perene, que já tá existindo aí há muito tempo e tem um lucro recorrente, tem volatilidade, mas eu vejo que não é arriscado também da mesma forma que o próprio Bitcoin. Uhum. Mas voltando à questão do juro negativo, que tem, acho que o 38 fala o seguinte, que não adianta investir em imóvel, fundo imobiliário, ações, renda fixa, tesouro Selic, que a única coisa que tem valor de verdade é o Bitcoin. No final das contas, eu vejo que não é bem assim. Tanto que ele fala como é, que a impressão de dinheiro, a oferta monetária sobe 20% ao ano. Isso. Então não tem nenhum investimento que te dê essa rentabilidade com segurança e que até para qualquer pessoa é difícil atingir 20% ao ano, né? Não é algo simples com recorrência. Porém, a inflação de fato não é 20% ao ano. Exato, porque uma coisa é o aumento da base monetária, porém é aquilo, se o PIB está crescendo, que até você tinha comentado no teu vídeo, então o país está crescendo, isso não vai acarretar necessariamente em mais inflação. Mas uma coisa que não tem como dizer que não, que eu concordo, é que o IPCA não vai medir a inflação de todo mundo, isso aí é fato, né? Mas eu vejo que o IPCA vai afetar mais, principalmente o cara que é mais pobre, não tem como. Sim. Porque ele gasta quase tudo para consumir. Agora que não existe nenhum investimento que é capaz de superar a inflação... Até o próprio Bitcoin ele disse que é só reserva de valor. Eu concordo que é muito mais reserva de valor, mas de forma secundária ou acidental você pode considerar um investimento. Afinal, tá subindo há muito tempo, né? É que tem volatilidade, mas eu consigo entender o que ele quer dizer que não é um investimento porque não tem fluxo de caixa, né? Então acho que é por conta disso que ele diz que não. Basicamente, sei lá, você tá comprando dólar, é um investimento? Não. Então, aí o que ele considera que o Bitcoin não é um investimento porque você está comprando uma moeda. Só que é uma moeda com características que tendem a fazer com que ele se aprecie ao longo do tempo, né? Sim, sim. Mas que, igual, nós temos Bitcoin, tem muito agora na carteira, porém eu invisto em ações aqui no Brasil, fundo imobiliário, invisto lá fora também, e não vejo que qualquer investimento, que o juro negativo funciona dessa forma não, né, Matheus? Se a pessoa pensar nessa premissa e não quiser investir, ela tem que gastar tudo que ela ganha sempre e não vai construir nada. Exatamente. Se tudo que ela investir vai valer menos no futuro comparado com a inflação do período, então não vale a pena investir. Sim. Mas é por isso que ele falou, né, que ele entrou num dilema quando ele descobriu isso, né? Quando ele descobriu, não, quando ele chegou a essa conclusão, no final das contas, né? E eu vejo que a questão do upside do Bitcoin, a cada ciclo que passa, vai ser menor também. Então, o cara que comprou lá, que nem ele comprou em 2012, 13... Não, acho que ele não comprou tão cedo, não. Não comprou depois ainda. É, que ele falou, acho que, sei lá, mas 15, 16. O cara que comprou lá atrás, por conta de ter um market cap muito mais baixo, pra ele se valorizar várias e várias vezes, é muito mais simples do que hoje, que vale 1,2 tri. É 1,2 tri. Pra ele valer 10 vezes mais, ele vai ter que virar... Mas, com certeza. Vai ter que ter um market cap maior que o do ouro. O próprio 38 falou que ele tem declarado, se não me engano, 200 e poucos Bitcoin. O cara que pensar, não, o Bitcoin é a única solução, vou colocar todo o meu dinheiro em Bitcoin e esperar que 200 Bitcoin dá quanto hoje? Agora já não sei, mas dá muitos milhões aí, dezenas de milhões. Achar que ele vai conseguir ter esse resultado é algo ilusório na minha visão. Com certeza. Ele pode comprar Bitcoin. É a mesma situação de você comprar uma microcap ou ainda em fase inicial, uma empresa que sequer está na bolsa de valores, uma startup, e achar que depois que ela já se tornou uma empresa madura, ela vai continuar se valorizando no mesmo ritmo de antes. Isso não existe, mesma situação aí com o Bitcoin. Exato, que eu vejo às vezes a galera se iludindo pensando, não, que Bitcoin é a solução, vou comprar Bitcoin que eu vou ficar rico com isso.
Já vale 1,2 tri, você não vai ficar rico com isso mais. Vai tirar dinheiro da onde? Vai ter que imprimir muito dinheiro pra... O cara que às vezes tem uma capacidade de gerar muito dinheiro, ele pode colocar lá em Bitcoin e se fizer, sei lá, 2, 3, 4 vezes, já vira muito mais porque ele aportou muito. Agora o cara que, sei lá, tem pouca grana, não tá buscando ganhar mais e quer colocar em Bitcoin achando que ele vai ficar rico, ele tá se iludindo mesmo, tá fora da realidade. E tem outro ponto que eu acho que ele deveria comentar também, é o fato de que se a pessoa já tem um patrimônio gigantesco acumulado, ela não precisa correr todo esse risco, mesmo que a inflação, supondo que a inflação seja de 20% ao ano, porque o Barsi também tem um discurso mais ou menos parecido com esse, né, de ser 20% ao ano. Como é que o Barsi teve uma rentabilidade tão alta assim pra ele ter um patrimônio tão grande assim, então, né, investindo em ações, sendo que a inflação é isso? E aí, cara, aí você pensa o seguinte, se essa pessoa já tem milhões, e ela tem um custo de vida, sei lá, de 50 mil por mês, vamos colocar aqui numa hipótese. Mesmo que a inflação seja de 20%, se ela colocar em Tesouro IPCA, Tesouro Selic, o que ela vai ganhar de rendimento, dependendo do patrimônio que ela tem, não tem problema a inflação ser maior do que a taxa de rentabilidade do investimento. Porque o custo de vida dela ela já acumulou um patrimônio tão grande a ponto de ser quase indiferente a taxa de inflação, mesmo que seja superior ao investimento ali que a gente consegue tradicionalmente. E outro ponto que eu vejo também é o seguinte, que no final das contas, se ele considera que a inflação é de 20% ao ano e que tá tudo uma porcaria, são as empresas que são capazes de repassar essa inflação e continuar crescendo. Então, por que não seria viável, seria uma porcaria investir em empresa, sendo que ela vai repassar isso, né? E sem falar que o governo, ele, por mais que ocasione a inflação na maior parte das vezes, em outros momentos ele tá indo contra a inflação, aumentando as taxas de juros. Então, enquanto você tem um investimento que, se tiver na renda fixa, pelo menos vai continuar rendendo, ou você tem uma carteira diversificada, vai continuar ali se valorizando eventualmente, em dados momentos você tem o governo tentando contrair a inflação. Então a inflação, em dados momentos, o governo vai contra. Então tem isso também, no sentido de o investimento não necessariamente tem algo indo contra você, mas a taxa de juros está ali tentando contrair a inflação em dados momentos. Então é complicado esse discurso maximalista de que tudo Bitcoin, né? E outra questão também, o IPCA vai pegar diversos produtos e serviços e medir o aumento de preço. Então ele tá pegando, que subiu o preço desse produto aqui ou desse serviço. Quem fez foi uma empresa. Então foi a empresa que repassou, sócio da empresa, você tá ganhando com essa inflação. Mas acho que na minha visão, o fato dele só ter Bitcoin é a questão que ele falou dos princípios, que ele não quer financiar o Estado de forma alguma. Ele tá tirando o dinheiro dele do Estado. Mas é algo que... acredito sim que o Bitcoin vai continuar crescendo, mas que não tem como se tornar tudo Bitcoin. Que ele fala que tudo vai ser Bitcoin. Que você vai comprar ações, como que é? Agora eu esqueci o nome do termo. Mas exemplifica. Basicamente você vai ter um contrato lá de Bitcoin que você vai conseguir colocar ali como garantia para investir em outros produtos. E não considero que o futuro vai ser somente isso, não.